Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu quero glorificar a Deus por me dar mais uma vez a oportunidade de voltar ao seu aparelho com uma meditação dentro daquela série que você já conhece, um versículo por dia. Hoje eu estou tomando o Apocalipse, capítulo de número 4 e versículo de número 5. Eu vou usar esta Bíblia. A Bíblia é para pregadores e líderes. Você já conhece? Você já possui? Muito bem. Apocalipse, capítulo 4, versículo 5, diz assim. Vamos ler o que está escrito. E do trono saíram relâmpagos, e trovões, e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Você já deve ter se perguntado a si mesmo o que significam esses 7 Espíritos de Deus. E se você é uma pessoa curiosa, uma pessoa investigadora, você deve ter procurado em algumas fontes, em alguns comentários, em alguns livros, quem sabe até no próprio Google, para ver se o que é isto, 7 Espíritos de Deus. Bom, em primeiro lugar, vamos desprezar a possibilidade de que sejam 7 Espíritos Santos, porque só há um Espírito Santo. Então, vamos procurar outra alternativa. Vamos desprezar também a opinião, que é muito limitada, é de uma minoria quase inexpressiva de comentadores, de pessoas que investigam muito a Bíblia e acham que esses 7 Espíritos de Deus são 7 anjos cobertos por Deus de alguma proteção especial e virtude especial e que estão fazendo um trabalho por toda a face da terra. Também desprezamos isso. E vamos concentrar-nos naquilo que é a opinião da maioria. Esses 7 Espíritos de Deus são 7 modalidades de atuação do Espírito Santo, primeiro na pessoa de Jesus e hoje em toda a igreja do Senhor. Que versículo eu teria? Que texto na Bíblia? Que fundamento me autoriza a crer? Porque eu creio nisto simplesmente de todo o meu coração e de todo o meu entendimento. Quando eu vou para Isaías capítulo 11, versículo de número 2, eu leio o seguinte: E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. Você viu? 7 Espíritos. Um só Espírito manifestando-se separadamente, alternadamente, de maneira plena e perfeita, 7 vezes. Pois bem, este Espírito, claro, é o Espírito Santo. E como o capítulo 11 do livro do profeta Isaías está se referindo à pessoa do Messias de Israel, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, isso significa que a pessoa humana de Jesus foi totalmente revestida, foi totalmente possuída, foi totalmente protegida, foi totalmente acompanhada por essa manifestação sétupla do Espírito Santo sobre a sua vida. Primeiro, o Senhor Jesus estava dirigido, a Bíblia diz, em Mateus capítulo 4, que ele foi dirigido pelo Senhor. A Bíblia diz em Atos 10:38 que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. De que maneira? O Espírito Santo como o Espírito do Senhor, Espírito de soberania, o Espírito do senhorio, o Espírito que revela a majestade de Deus e, por consequência, a sua própria glória. Lembre-se que o primeiro milagre efetuado por Jesus em Caná da Galileia, segundo está escrito em São João, capítulo número 2, a Bíblia diz que Jesus começou ali os seus sinais, manifestando a sua glória, Espírito do Senhor, que é o Senhor da glória. Mas há também Espírito de sabedoria. Desde os 12 anos de idade, já Jesus impressionava, impactava as pessoas com a sua sabedoria. Espírito de entendimento, a capacidade de assimilar as coisas, a capacidade de discernir os segredos, a capacidade de manter sob controle a compreensão dos mistérios de Deus. Que maravilha! Não é isto que nós vemos no ministério de Jesus? O espírito de fortaleza. Fortaleza aqui tem um sentido muito amplo, mas, sobretudo, a ideia de habilidade, a ideia de autoridade e a ideia de poder. Fortaleza. Glória ao Senhor. Agora, nós temos mais 2. Eu falei sobre 5 manifestações de espírito. Falta ainda conhecimento. O entendimento é capaz
é a capacidade de assimilar as coisas. O conhecimento é a capacidade de entesourar, de possuir, de reter, de manter sob seu controle. Ele não somente conhece, mas entende. Ele não somente entende, como conhece. Ele possui o conhecimento e o entendimento daquilo que o conhecimento revela, daquilo que o conhecimento multiplicadamente está fazendo ser um objeto de atenção. Não apenas foi na pessoa de Jesus, como é na pessoa de cada um de nós, e maiormente na pessoa de cada ministro do Evangelho. 7 Espíritos de Deus. Eu, antes que termine, quero lhe dar uma boa notícia. Estes 7 Espíritos de Deus repousavam sobre a pessoa de Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus prometeu aos seus discípulos que depois que ele retornasse à sua casa, à sua glória, ele enviaria o Espírito Santo para estar conosco, para habitar em nós. Agora, não é o Senhor Jesus que está revestido destes 7 Espíritos. Somos nós. É você. Sou eu. Tome posse da plenitude deste Espírito. Deixa que Deus trabalhe de maneira admirável na sua vida. Pregue, demonstrando o Espírito de Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de conselho, o Espírito de temor, o Espírito de entendimento. Coisa linda. Deus quer isto para você. Deus quer isto para mim. Minha oração, meu desejo sincero é que Deus o faça possuidor destes elementos extraordinários, desta vitalidade espiritual, desta capacidade sublime e preciosa que significa ter, possuir, reter consigo para uso diário, para uso diuturno do seu ministério, nossa vida cristã, a plenitude do Espírito de Deus. E do trono saiu relâmpagos, e saiu trovões, e saiu vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. São 4 citações da Bíblia nas quais aparece a palavra Espírito de Deus. Apocalipse 1 e 4, Apocalipse 3 e 3, Apocalipse 4 e 5, Apocalipse 5 e 6. Em uma delas, que não é esta, 4 e 5, é outra citação, diz que esses Espíritos eram enviados sobre toda a terra. Neste momento em que eu estou lhe falando, esses 7 Espíritos de Deus voam e sobrevoam toda esta terra, não para atuar nas cachoeiras, nas florestas, nos animais, nas casas, nos aparelhos, nos elementos físicos, nas coisas animadas, mas para repousar em seu coração, para fazer de você o instrumento do Senhor. Receba de Deus a graça de estar revestido destes 7 Espíritos de Deus. O Senhor nos guarde e nos faça triunfar em Cristo Jesus, desde agora e para todo sempre. Amém.